Fala pessoal, como que vocês estão? Boa noite a todos. Hoje, como já é de praxe aqui no Dedicação Delta, no nosso Instagram, nós teremos mais um encontro com o aprovado, uma live com o aprovado. E hoje eu tenho a honra de ter aqui com vocês e apresentar mais uma história, que é a da Rayana. A Rayana, ela conseguiu aprovação no Paraná, num concurso que já tem alguns anos, e não quis parar. Na verdade, ela quis retornar para o Nordeste dela, para a terra dela, Pernambuco, e conseguiu a aprovação lá na Polícia Civil de Pernambuco, onde conseguiu a aprovação e é a 01 do concurso. Eu só vou aguardar ela aqui. A partir do momento que ela entrar, a gente já dá início. É muito interessante, pessoal, porque essas lives elas tendem a mostrar para vocês que a aprovação ela é um processo. E esse processo, pessoal, é um processo muitas vezes árduo, difícil, que exige muitas das vezes que vocês abandonem velhos hábitos para que vocês consigam a sonhada aprovação. Às vezes vocês vão, entre aspas, perder alguns anos da vida de vocês, deixar de aproveitar alguns anos para que vocês tenham uma carreira de 30 anos, seja na polícia, seja como delegado, investigador ou escrivão. Tudo bem? Vamos ver se ela já pediu para entrar e ela está pedindo um pouquinho para que a gente comece o nosso papo com a Rayana. O Instagram às vezes é um pouco lento, mas foi. E aí, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Tudo bem? Legal. Rayana, eu tava aqui conversando com a galera, porque qual que é a grande motivação desse nosso encontro, né? Que nós já estamos fazendo há mais de mês. É justamente mostrar pro pessoal, isso eu falei para você no privado, no WhatsApp, que nós somos gente igual a gente, e todo mundo aqui passou pelas mesmas dificuldades que a galera tá passando. Eu Sim. abro essa live lhe transferindo a palavra para que você se apresente. Fale quem que é você, quem que tu é, quais são as suas conquistas no concurso público. Pode ficar à vontade, tá? Que honra tê-la aqui. Obrigada, professor. A honra é minha de estar aqui. Meu nome é Rayana, né? Eu sou delegada de polícia no Paraná e fui aprovada agora no concurso de delegado do meu estado, meu país, Pernambuco, e vou retornar para casa. E a minha trajetória, assim, já é para apresentar a trajetória agora, porque é bem complexa a trajetória. São várias aprovações e reprovações aí nas mais diversas fases eu tenho experiência. Ô, Ryan, me fala uma coisa. Antes da gente falar das suas reprovações, até hoje, eu costumo falar que nós temos um grande problema em tese na polícia, que é justamente uma instituição extremamente masculina. O que Uhum. te motivou? E você hoje vê, porque eu posso falar que as três últimas, você e as duas anteriores, são mulheres aprovadas para delegado de polícia. O que te motivou a ser delegada? Tem alguma coisa específica que te motivou a seguir essa profissão? Então, eu recebo muito essa pergunta, né? Todo mundo me pergunta, justamente porque eu sempre tive muita convicção de que eu queria ser delegada de polícia. Eu dormia e acordava respirando esse sonho, assim. E nunca fiz nenhum outro concurso, só fiz concurso para delegado. Mas eu não consigo explicar, assim, eu acho que eu digo que foi Deus que plantou no meu coração isso, principalmente porque eu nunca tive escola e eu nunca tive acesso durante toda a minha vida, eu nunca tive acesso a pessoas que ocupassem, né, esses espaços. Então, eu acho que Deus foi o tempo inteiro me guiando ali, desde que eu concluí o ensino médio até eu me direcionar para fazer o vestibular, né? Eu escolhi o curso de Direito e fui aprovada na Federal na segunda tentativa. Tentei a primeira vez e não consegui, e tentei novamente, até porque eu não teria escolha, né? Meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim, e eu teria que recorrer mesmo à universidade pública. Então, assim, eu acho que
depois que eu concluí a faculdade, Deus contou aquilo ali no meu coração, ó, vai. Eu acho que eu tive acesso ali, né, na matéria de processo penal. Eu entendi bem a persecução penal e me identifiquei muito com a investigação policial e saí muito convicta dali, sabe? Mas nunca tive ninguém que me inspirasse ou que justificasse essa convicção. Mas eu queria ser delegada e só ia parar quando fosse. Agora você pode parar, porque para além de você ser delegada, você conseguiu ser aprovada no seu estado. Uhum. E isso é muito interessante quando você fala do processo penal, porque eu lembro, já tem alguns anos, não vou anunciar aqui minha idade, mas já tem alguns anos, porque na faculdade o delegado ele é deixado de lado, né? Muito se Sim, foca no inquérito policial como um instrumento da acusação, seja o sim. querelante, seja o Ministério Público. É A muito interessante. serviço do Ministério Público, né? Exatamente. Isso é uma concepção que nós precisamos tentar mudar. Mas, Rayana, me fala uma coisa. Como é que foi essa trajetória sua? Eu quero saber, assim, quando que você colocou na cabeça sua que você falou assim, olha, eu vou começar a estudar hoje. Como que foi esses primeiros dias? Como que foi a trajetória? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Uhum. Então, eu saí, eu não fiz uma boa faculdade, tá? Eu não sou padrão nisso aí, não fiz uma boa faculdade e saí meio que para começar do zero, assim, sabe? Mas eu já saí com essa convicção. Eu já sabia que eu queria fazer concurso para delegado. Na época, eu me formei, no final de 2016. E foi bem ali que saiu, né, o edital para Pernambuco, só que o anterior, mas eu não tinha ainda o tempo de prática, não tinha como fazer, eu tinha acabado de me formar. E aí eu comecei a estudar em abril de 2017, exatamente abril de 2017. E eu coloquei na cabeça assim uma meta, né? Eu falei, não, em um ano eu quero estar aprovada no concurso delegado já, né? Até porque, assim, meio que meu pai iria continuar arcando com os meus custos ali, eu não iria entrar na advocacia, embora eu tivesse passado na OAB já, mas foi só para meio que cumprir tabela, né? E então eu meio que estabeleci essa meta, assim, a curto prazo, né? Que hoje a gente vê que para um concurso de carreira jurídica talvez seja uma pretensão um pouco alta, né? Mas enfim, eu na minha inocência falei, em um ano eu quero ser delegada. E aí tá, falei, não, vou aqui, faca na caveira, vou domingo a domingo. E já comecei estudando relativamente certo, né? Já comecei pela lei seca, ali tinha um material, eu recorri a meio que uma mentoria que me fornecia materiais. Então, eu fazia o estudo da lei seca, de materiais, de jurisprudência, já fazia questões. E aí, de fato, em abril de 2018, eu fui aprovada no concurso delegado da Bahia, que quem aqui é bem antigo vai lembrar desse edital, que foi o fatídico edital aí, que eu acho que foram 18 matérias nesse edital, foi bem bizarro, assim, teve tipo agrário, raciocínio lógico, tudo que você imaginar caiu naquele concurso. E tem um detalhe, que foi o único concurso que você tinha que fazer a objetiva, com 100 questões, de múltipla escolha, a peça e 4 questões discursivas em 5 horas. No mesmo turno. Era assim, de manhã você tinha que fazer tudo. Então, foi, tipo, bizarro, assim. Eles fizeram meio que pra ninguém passar. E aí, eu passei na prova. Tinha, na objetiva, né? Tinha um corte médio de 70%. E quando eu passei, consegui fazer a peça, acertei a peça, consegui fazer as 4 questões, porque muita gente não teve tempo, assim, eu acho que quem é, assim, antigo vai lembrar dessa prova. Não tinha condições nem de você terminar a objetiva, né? Quiçá fazer a peça e tudo mais. E aí, enfim, né, eu passei e pensei, não, tá tudo certo. Com certeza, nem tinha saído o resultado da subjetiva ainda. Eu falei, já sou delegada. Não tem prova oral, é só o TAF, vou treinar aqui pro TAF e tal. Vou aguardar o resultado, mas eu acertei a peça, consegui terminar as questões, vai dar tudo certo. Enfim, que saiu o resultado e saiu uma reprovação de 80, 90%, eu acho, sei lá, 80% das pessoas que. Ah, detalhe, foram só 30 pessoas, umas 30 pessoas que tinham atingido o corte de 70%, tá? Eles não conseguiram nem completar as vagas. E por isso que eu tinha tanta certeza que ia dar certo, né? Porque eles precisavam desses 30 aprovados ali para poder, no mínimo, sei lá, seguir no concurso.
Enfim, fui reprovada na subjetiva, né? Fui reprovada. E fiquei assim arrasada. Eu era totalmente imatura em concurso público, né? Eu realmente estava convicta de que ia dar certo. Foi meu primeiro baque, assim, um trauma, porque o resultado acabou atrasando, saiu meses depois, porque entrou o Ministério Público na história. Enfim, foi um rolo o concurso. E demorou muito para sair o resultado, e quando saiu, veio a reprovação, né? Que eu não esperava. Então, foi um período bem difícil, assim. Eu fiquei meio que praticamente em depressão, assim. Eu fiquei mal mesmo para retomar, sabe? E fiz Minas Gerais na época, assim. Mas não estava estudando mais, porque eu achava que eu já tinha passado na Bahia, Tu, não estava estudando mais. Minas Gerais 2018 também. 2018 também, 2018. E aí reprovei lá por duas questões na objetiva. Então, primeiro passei na objetiva, reprovei na subjetiva na Bahia. Fiz Minas Gerais, reprovei por duas questões. E aí, em seguida, tinha Sergipe e eu não ia fazer. A Sergipe estava um pouco desmotivada, assim. E acabou que eu decidi fazer, assim, umas 3 semanas. Eu acho que eu me inscrevi de última hora. Falei, não, vou fazer um projeto aqui para poder ver o que eu consigo abarcar, porque também era um edital muito grande, acho que também tinha até eleitoral, tributário lá e tal, né? Mas eu não esperava que eu fosse passar. E aí eu passei na objetiva, até passei bem na época, acho que eu estava entre os 30 primeiros ali. E fiz a subjetiva, acho que era em data diferente, aí também fui bem, acabei subindo algumas posições lá em Sergipe. Cheguei a fazer o TAF lá, e depois reprovei no psicotécnico. E aí, reprovei no psicotécnico, isso já em 2019. E, assim, 2019 foi um ano que, bem escasso, assim, não tinha mais perspectiva de edital. Sim. Então, eu meio que voltei para estaca zero, né, ali naquele momento. E fiquei totalmente desestabilizada também. Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho edital, enfim. E aí fui chorando conversar com os meus pais, né? Assim, dizer, ó, eu vou ter que tentar, vou ter que recomeçar. Mas eles me apoiaram ali e disseram, não, você começou essa trajetória, não tem como dar ré. É só pra frente. Agora você chegou até aqui, você vai até o final. E aí eu fiquei ali estudando, mas, né, como eu falei, sem edital. Depois veio a pandemia, 2020. E, e aí eu retomei, depois veio o Paraná, né? Mas meio que já na pandemia ali. Então foi uma prova adiada por diversas vezes. E aí foi isso. Depois eu passei no Paraná e continuei estudando no meio do curso de formação, e enfim. Me fala uma coisa. É, essa prova do Paraná, que foi a sua primeira aprovação, ela foi uma prova que foi diversas vezes adiada. Muitas vezes adiada. Inclusive, para aqueles que já estão antigos, viu, Rayana? Nós estamos antigos já. Você nem tanto, eu já estou já antigo já. É, inclusive no dia, né? Não sei se você se recorda, no dia, Eu tava eu nesse também evento. estava lá. Eu estava lá também. No dia, eu acordei, eu lembro que eu acordei, era 6 horas da manhã, com um grupo inundado de mensagens, falou assim, não, não vai ter a prova. Eu falei, imagina. E eu falei, não, isso aqui é fake news. Eu ainda fui lá na frente. Eu acho o meu local, não sei se tinha vários locais, agora não me recordo. Mas lembro que o local que eu fui fazer era bem no centro ali, perto onde tem o homicídio lá em Curitiba, era por ali. Cheguei lá e tinha uma placa gigante, não vai ter prova. Me fala uma coisa, o que te motivou? Porque o mais interessante é, você veio de uma reprovação na subjetiva, depois de uma aprovação na objetiva e na prova discursiva, uma reprovação no psicotécnico, que não é algo comum, né? A gente já encara o psicotécnico como uma fase complementar de vambora, né? Uhum. Dá uma olhadinha aqui e ali e vambora. Vários anos, 2 anos, um ano e pouco sem edital, essa desmarcar a prova de Pernambuco, perdão, do Paraná, Paraná. o que te motivava a continuar? Tem algum motivo específico? Assim, eu só ia parar quando eu fosse delegada, sabe? Eu não tinha essa opção, não tinha esse plano pra mim de parar. Me sentia muito exausta, né? Eu acho que é um sentimento inerente ali ao concurseiro, realmente que sonha, né? Que tem esse sonho. Querer é diferente de sonhar.
Então, quem tem esse sonho e que persiste nessa trajetória de concurseiro, eu acho que a exaustão, ela é inevitável, né? Então, eu me senti exausta e eu acho que o sentimento mais difícil para mim era de ver a vida passando, né? Eu sempre fui muito militar. Eu nunca consegui esse equilíbrio que eu vejo algumas pessoas aí falando: ah, não, tem que ter equilíbrio no final de semana e tal. Eu nunca fui assim. Eu era domingo a domingo ali, acordando cedo, sabe? Acordava às 5 horas da manhã, porque eu precisava treinar. E 7 horas eu queria estar ali sentada estudando, 7 horas, 7 e meia. E aí eu colocava intervalo ali, cronometrado mesmo, assim, tipo, sei lá. Eu estudava de 7 e meia até 9 e pouca. E colocava no relógio mesmo, no alarme do celular. Aí 20 minutinhos ali e voltava. E era o tempo inteiro, assim, muito nessa pressão, sabe? Na cabeça de estudar. Mas eu, assim, o que me motivava era a minha fé, né? A minha fé em Deus. Eu sabia que Deus tinha plantado aquilo ali no meu coração e Ele iria me sustentar até o momento em que eu chegasse lá. E era a Ele que eu recorria nesses momentos, né? Assim, eu não tenho outra coisa para dizer. Eu acho que Deus me sustentou realmente até aqui, porque foram 7 anos e 8 meses, né? Se você contar assim, de abril de 2017, que foi exatamente o mês que eu comecei a estudar, até agora, né, em Pernambuco, embora eu tenha passado no início do ano, mas depois teve a prova oral, então eu continuei estudando ali, né, conciliando com a distância, conciliando com delegacia, assim, e então era isso, assim, só Deus que me sustentou até aqui. Me fala uma coisa, se você pudesse, hoje você olhasse para trás, nesses 7 anos, durante os estudos, não com relação, acho que a carga sentimental, emocional, a gente já até que tratou, mas com relação à parte formal mesmo de estudar, qual que era a sua maior dificuldade que você tinha e como que você conseguiu superar essa dificuldade? Então, a minha maior dificuldade foi porque, como eu falei, eu saí da faculdade sem uma base, tá? Eu não fiz uma boa faculdade. Então, eu meio que tive que aprender as coisas do zero, tá? Eu não sabia, assim, não tinha coisas básicas, eu não sabia. Eu tive que realmente começar do zero. Exceto o processo penal, que foi a matéria em que eu tive uma professora muito boa, assim, e que cobrava ali chamada, porque como eu vim da federal, né, os professores eram meio banda voou, assim. E, mas em processo penal eu tinha uma base muito boa. Então, a minha dificuldade foi encontrar um material legal, sabe? Que eu conseguisse ali cumprir as metas. É, Até porque minha velocidade de leitura ela era muito lenta. Eu sou muito perfeccionista, então eu queria ficar lendo ali, né? E decorando tudo, aprendendo tudo. E eu precisava encontrar um material que me desse esse suporte, sabe? Então, no começo, eu baqueei, assim, para encontrar, até que eu comecei a fazer os meus materiais. E aí eu comecei a perceber, comecei a fazer muita questão, né? Vi o que era cobrado e comecei a pegar. Peguei lei seca, fui colocando ali a jurisprudência, fui fazendo questão e colocando lá no mesmo material, sabe? Fui fazendo tabelas e fui tomando gosto por aprender naquele momento em que eu estava editando, sabe? Eu gostava de formatar, eu gostava de fazer um comparativo, de chamar atenção em cores. Então, ao longo desses anos, eu fui aprimorando os materiais e aí foi isso, assim, acho que foi a grande virada de chave, a minha grande dificuldade e depois a minha grande virada de chave. Legal. E mais interessante, é, em algum momento dessa sua trajetória, você chegou a mudar o caminho? Você falou assim, ó, esse jeito aqui não tá dando certo. Não tá dando certo, eu preciso virar a chave. Olha, eu tô, sei lá, estudando jurisprudência errado, eu preciso virar a chave. Alguma coisa nesse sentido? Você já chegou a mudar o caminho que você estava percorrendo alguma vez? Assim, em relação à tríade, digamos assim, né, de lei seca, jurisprudência e questões, eu já comecei de forma correta, tá? Mas eu lembro de um momento bem marcante que foi na prova do Rio Grande do Norte, que eu acho que eu não mencionei aqui. Então, depois da minha reprovação em Sergipe, que eu voltei para estaca zero ali, né, e ficou sem edital e tudo mais, veio pandemia, eu acho que veio em seguida o Rio Grande do Norte, Pará, Rio Grande do e Norte. só isso.
Aí Pará eu não fiz, né? Rio Grande do Norte eu fiz e reprovei por duas questões lá. Só que foi uma reprovação que quando eu fui fazer a autoanálise, eu falei, eu mereci essa reprovação. Porque assim, tem reprovação que dói, né, em você, porque você fala, caramba, eu tava preparada, né? Eu tava muito bem ali, né? Como foi a minha da Paraíba. Eu também passei na objetiva da Paraíba, passei muito bem lá. E depois reprovei naquela peça lá, que foi bem, né, bizarro. Mas no Rio Grande do Norte eu mereci reprovar, porque aquelas duas questões que eu não acertei foram duas questões que eu realmente, tipo, não tinha de onde eu tirar ali pra que fosse assim, essa questão aqui meio que eu sabia, mas confundi, não era isso, sabe? E aí eu fiz uma autoanálise, aí eu acho que foi constitucional. Eu falei, caramba, eu acho que eu tô fraca em constitucional. Não lembro a parte, eu acho que era a parte final, assim, sei lá, ou era jurisprudência, alguma coisa assim. Eu fiz uma autoanálise nesse momento para que na próxima prova no Paraná eu fechasse essa lacuna, né? Eu vi que eu estava fraca e aí eu disse: não, eu vou agora pegar e vou ler a Constituição todo santo dia e vou pegar a jurisprudência e não vai ter para onde correr. Peguei tudo quanto é simulado, de tudo que você imagina, fui fazendo todos os simulados que apareciam, justamente porque o Paraná, né, adiou por diversas vezes a prova. E cada vez que adiava, eu continuei no foco ali e fui pegando os simulados, né, para ver o que é que tinha de tendência ali de direito constitucional. E aí, tanto que a prova do Paraná, em direito constitucional, caíram várias jurisprudências, assim, meio que atípicas, e eu tava bem mesmo, tá? Eu tava muito firme, assim, sabe? Aí eu acho que é importante você fazer essa autoanálise, né? A todo instante, assim. E às vezes, se você não tiver prova para fazer, que você faça através dos simulados, né? Simplesmente não é você pegar o simulado, fazer tá, pronto, já fiz, acertei tantas. Não. O momento em que você aprende é o depois, né? É quando você pega o simulado ali, deixa eu ver aqui o que é que eu errei, foi lei seca? Foi jurisprudência? Sabe qual foi a matéria? Eu errei porque eu confundi ou eu errei porque eu realmente não sabia? Então, é importante você fazer isso. E aí eu fiz e corrigi, porque eu acho que faltava um pouco de jurisprudência nesse momento. Legal. E revisão, Rayana? Você fazia? Como que você fazia? Qual que era a sua metodologia para revisão? Bom, eu não tinha essa metodologia que as pessoas falam, assim, de meio que anotar no material 24 horas, não sei quantas horas, não sei quantos, enfim. Eu não tinha esse controle. O que eu fazia era simplesmente repetir o meu material quando eu terminasse aquele ciclo, por exemplo. Eu ia ver penal geral. Eu ia ver do primeiro material, do meu primeiro material, até o último. Se eram 10, digamos assim. Eu acho que são 10 materiais de penal geral. Então, eu fazia um cronograma. Quando eu terminasse o 10º material, eu voltava para o primeiro. Entendeu? Só que como eu estava sempre estudando, como eu nunca meio que vacilei nisso assim, vou passar, sei lá, um mês sem estudar, vou passar. Eu sempre estava estudando, então eu conseguia terminar esse bloco relativamente rápido. Não tão rápido assim, mas quando eu terminava, eu voltava para ele. E sempre lendo o mesmo material. Eu acho que isso foi muito importante para mim, assim, principalmente tanto na objetiva, né? Porque eu também colocava lá muitas pegadinhas de objetiva, quanto também para a subjetiva e para a prova oral. Na prova oral, agora eu assim, conquistei uma nota muito boa, muito por ter lido esse mesmo material diversas vezes. Meio que entra por osmose, assim, você lembra exatamente como tá ali, sabe? E aí, na hora, você consegue reproduzir. E me fala uma coisa. Você já era delegada. Então, em tese, você já tinha conquistado o sonho que você sempre teve. E você, no começo aqui do nosso encontro, falou que mesmo durante o curso de formação, você ainda continuou estudando. Isso tudo para voltar para casa. Conta um pouco desse processo, que foi justamente ter realizado o sonho, mas talvez não no local certo. Me conta um pouco disso. Conta pra gente. Isso aí foi outro choque de realidade, assim, que eu tive, né? Como eu disse, eu sempre fui muito convicta de que eu queria ser delegada e eu não pensava
em nada além disso. Eu só queria chegar lá, sabe? Só queria ser delegada. Então, eu não pensava nisso que as pessoas diziam, sabe? Ah, é difícil, tá distante, sei lá, você vai ter que estar o tempo inteiro viajando, não é fácil a adaptação, talvez você não consiga se adaptar. Eu não pensava em nada disso. Então, quando eu passei e acabou que só deu certo lá no Paraná, porque, como eu falei, eu tinha passado também na Paraíba e eu estava muito bem preparada para aquela prova da Paraíba e reprovei na peça, né? E fiquei, assim, fiquei muito mal, foi uma reprovação que doeu muito em mim, porque foi bem ali, junto com o Paraná, eu estava na iminência de ser chamada para o Paraná e fiz aquela prova nesse meio tempo da Paraíba, mas não passei, realmente precisei ir para o Paraná sem perspectiva, pelo menos a priori, né, de retornar. Então, assim, eu fui só com a passagem de ida, né? Peguei todos minhas trouxas de roupa e fui-me embora, assim, sozinha, né? E me deparei com a realidade de estar lá só, distante e tal. Eu sou casada, né? E então, o meu marido ficou aqui em Recife e, e eu fui só. Então, assim, eu não conseguia estar lá, assim, 100%, né? Eu tinha ainda esse objetivo de voltar. Pelo menos enquanto não saísse a prova de Pernambuco, porque eu ainda teria duas chances, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ainda iria tentar Alagoas e Pernambuco, obviamente, que eu queria ser delegada em casa. Então, eu continuei ali estudando e tanto que eu não consegui vivenciar muito ali o processo do curso de formação, porque eu estava dividida ali para poder conseguir estudar, né? Que inclusive era uma coisa praticamente impossível de você fazer no curso de formação, né? Mas que eu fui tentando ali essa. Eu juro pra você que eu tô pensando, como que você fez? Eu não consigo acreditar, porque como que você fez? Puxadíssimo, sem dormir, aula e aula e aula, e ficar em pé e cansada. Então, eu vivia com. É que eu não tenho aqui, mas sabe o protetórico lá? Eu comprei, assim, tipo, um monte, assim, sabe? Então, eu tava nas aulas teóricas, eu tava com protetor, eu tava com protetor auricular e eu tava estudando. No almoço, tava todo mundo conversando, batendo papo, não sei o que, curso de formação né? Quem já viveu sabe. Então, tava todo mundo ali e tal, e eu tava estudando, sabe? Eu saía dos lugares das conversas e tal, procurava algum lugar afastado, sei lá, uma sala desocupada, e ficava ali sozinha, sabe? E final de semana eu não saía, era do curso para o apartamento, né, lá em Curitiba, do apartamento para o curso, e era o tempo inteiro estudando, no horário do almoço, quando chegava em casa ali também, né, nem que fosse uma hora, mas eu estudava, sabe? Às vezes eu chegava exausta, assim, as aulas eram até no período noturno também, mas nem que fosse uma aula eu estudava, ou uma hora eu estudava. E, Rayana, me fala uma coisa, porque a sua história é de muito sucesso, né? Você conquistou o cargo de delegado, conseguiu voltar para casa. Me fala assim, se você fosse falar pra gente, se você pudesse olhar para trás e encontrar a Rayana de talvez 7 anos, 5 anos, 4 anos, algum período no passado, o que que você falaria para ela? O que que você falaria para ela? Vai valer a pena. Falaria isso, vai valer a pena. E é mais assim, é uma coisa que eu hoje falo isso, mas que eu no passado, embora não tivesse vivenciando esse momento ainda, eu já tinha essa certeza, sabe? Eu tinha certeza que eu ia chegar lá, assim, não por prepotência nem por nada, mas porque eu sabia que o que fosse preciso fazer, eu ia fazer. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ficar aqui domingo a domingo? O que é que tá faltando eu aparar aqui, sabe? Qual o buraco que tá faltando eu tapar? Eu vou tapar. Eu preciso acordar mais cedo? Eu vou acordar. Eu preciso dispensar os finais de semana, eu preciso, sei lá, não vai dar certo nessa, mas vai dar certo na outra. Eu vou tentar, sabe? Então, hoje eu falaria isso para a Rayana do passado, vai valer a pena, mas a Rayana do passado também tinha essa convicção. Eu sonhava muito assim, sabe? Eu lembro que
eu tava na esteira, sei lá, correndo pra treinar pra o TAF, que eu nem tinha perspectiva de fazer ainda. Aí, às vezes, eu chorava, assim, no meio da corrida, tipo, pensando, sabe? No momento da posse, pensando na alegria dos meus pais, sabe? Da minha família. E aí eu tinha certeza que esse dia ia chegar, sabe? Eu acho que é essa visão que todo mundo tem que ter. É acreditar mesmo. E me fala uma coisa também. Como que faz pra ser a 01 do concurso? Conta pra gente. Ai, meu Deus. É, então, tem muito, tem muito Deus aí, né? Eu vou falar de novo. Deus é responsável por tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E eu sempre vou honrar e glorificar o nome dele em primeiro lugar. E eu acho que ele me sustentou nesse processo, assim, me capacitou, sabe? E, e além de tudo, tem o meu esforço, assim, né? Eu acho que o concurso de Pernambuco, para mim, ele era uma única opção, eu não tinha outra opção, sabe? Na situação em que eu estava, eu não tinha plano B, eu não tinha opção de não passar nessa prova. Então, eu já era muito dedicada, muito disciplinada e meio que muito louca mesmo, assim. Mas para o concurso de delegado de Pernambuco, foi o máximo, assim, sabe? Eu não. Eu tirei férias, né? Tirei todo o período de férias que eu tinha lá na Polícia do Paraná para poder estudar. E nas minhas férias eu estava em Recife, eu não pisei assim fora de casa, eu não. Eu comia estudando aula, escutando aula, assim. Sei lá, tomava banho e colocava alguma aula no YouTube que eu ia colocando lá, tipo, até revisão da educação Delta mesmo, sabe? Eu ia fazendo uma playlist de tudo que tinha lá, de legal, de resolução de questões e tal. E qualquer momento que eu tinha, né? Ou eu estava resolvendo questão no computador, assim, lendo e fazendo minhas revisões, ou eu estava ouvindo aula. Então, foi isso, assim, foi. Eu vivi mesmo para para esse concurso e acho que tem Deus aí muito, né, em primeiro lugar. É interessante porque a- às vezes as pessoas, todo concurseiro que consegue ser aprovado, você, eu, todo mundo, o pessoal que está aqui vendo a gente, quando tiver na mesma situação, a gente vai olhar para trás e falar assim, gente, a gente era muito louco. Porque a gente era muito louco. Muito, meu Deus do céu, sério. Eu não sei como as pessoas que estão à nossa volta, assim, tipo, o meu marido, sabe? Meu Deus, ele não, eu jantava, eu não falava com ele. Eu não falava porque eu tava ali ouvindo a aula, tipo, meu Deus, ele tava do meu lado ali e ele dizia que ele não tinha acesso a mim, porque não conseguia, eu tava o tempo inteiro, sabe? Na nossa bolha, né? A gente tem uma bolha, assim. Você fala isso, eu lembro eu lembro também, eu trabalhava, né? E na época da pandemia, a gente ficou de home office, meu, eu saía do meu quarto, sentava na cozinha, 15 minutos, comia, daí voltava para trabalhar, depois saía do quarto, comia um lanche e sem falar nada. E eu não vi o que estava na minha frente. Se tivesse um, sei lá, um cachorro, qualquer coisa na minha frente, ia passar por cima. Você desliga, você só foca naquilo. Você só Sim. foca naquilo. E, o Rayana, me fala uma coisa também, para a gente já começar a caminhar para o nosso fim, para os nossos 40 minutos. O que você pode dar de dica para quem está começando agora? Porque eu não tenho dúvida que você é inspiração para muitas pessoas, né? Uma mulher nova, bem-sucedida, que tem uma história fantástica de abrir mão de muita coisa para conseguir realizar o sonho, de quando realizar o sonho ainda querer mais, igual você falou, ter às vezes o last dance, né? Era a última chance, porque é diferente de alguns estados, né? Os concursos do Nordeste, a tendência é eles demorarem muito para abrir. Sim. Então você tinha assim o seu last dance, que era voltar realmente para casa mesmo. O que você pode falar para essa galera que está começando agora? Um conselho, ou vários, fica a seu critério. Eu acho que o primeiro ponto é como eu já mencionei aqui, né? Você diferenciar o querer do sonhar, né? Eu acho que querer um cargo público, querer um cargo de carreira jurídica, querer ser delegado, acho que a gente pode dizer que todo mundo quer, né? Quem é que não quer ter a estabilidade, ter todas as.
é, todas as oportunidades, né, que a gente tem. Mas sonhar é muito diferente. Então, se é o seu sonho, se você consegue identificar que aquilo ali é o seu sonho, que você dorme pensando nisso, que você acorda pensando nisso, que você não se vê em outro lugar, não tem outra alternativa, sabe? Não tem, então foi Deus que colocou no teu coração, né? Se é um sonho, Deus plantou ali no teu coração e para ser realizado. Então, eu acho que o melhor método de estudos que tem é a persistência, é a determinação e a disciplina, né? Esse é o primeiro método. Depois a gente pensa em outros, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou inserir a lei seca, qual material eu vou utilizar, né? Em que momento eu vou revisar. Isso tudo fica para depois, né? Primeiro, você tem que ter a determinação, a disciplina e a consciência de que é um projeto ali de médio e longo prazo e que, muito possivelmente, na primeira, na segunda tentativa, na terceira, talvez você não vai conseguir, né? Mas se você persistir, eu tenho certeza, não tenho dúvida de que você vai chegar lá, né? A vaga tá lá te esperando. É só você persistir mesmo. Parece clichê, mas é isso. Eu também tenho uma frase bem clichê que é assim, né? A batalha, não é briga não é a palavra correta, mas que a batalha não é contra os demais candidatos, a batalha é com você Isso, mesmo. Não, você não. exato. E é muito interessante, assim, muita gente, às vezes, eu nunca pensei assim, viu? Mas são colegas e vocês têm que se ajudar e vão conseguir juntos. Se não conseguir nessa, vai ter mais vaga depois. É Com um ciclo certeza. que os concursos públicos, embora muita gente pregue o contrário, principalmente o de carreiras jurídicas, são concursos que nunca vão acabar. Nunca vão acabar. Diferente, por exemplo, eu lembro aqui em São Paulo, na capital, tem um fórum gigantesco, o maior fórum da América Latina, que é o Fórum João Mendes. Fica bem no centro, na Sé. E lá tinha o cargo público de ascensorista, ou seja, a mulher que sentava no elevador, sempre era uma mulher bem arrumada, com um terninho, toda bonita, e ficava apertando o botão do elevador. Óbvio que com o tempo esse cargo se extinguiu. Uhum. Acabou, né? Dado a modernidade, né? Redução de custo da máquina pública. Mas o nosso cargo jurídico, delegado, investigador, escrivão, as demais Sim. cargos nunca vai acabar. Uhum. Então é muito interessante isso que você falou. Rayana, a gente está caminhando para o nosso encerramento e eu queria deixar um espaço aberto para você falar o que você quiser, né? Pra você ter a oportunidade de comentar alguma coisa que você queira, justamente para você encerrar o nosso encontro de hoje, o qual eu agradeço muito, viu, pessoal? Porque a Rayana, como eu disse, é uma mulher que já está totalmente realizada como delegada, sempre quis ser delegada, vai voltar para casa, foi a 01 do concurso, foi nossa aluna, e esse tempo é seu, viu, minha cara? Fica à vontade. Eu queria agradecer a você, né, Matheus? Você também foi muito um querido comigo nas arguições da prova oral. Agradecer a Dedicação Delta também aqui pelo espaço de contar um pouco da minha trajetória e reforçar o que eu já falei, né, para todo mundo aqui, de ter persistência mesmo pelo sonho, de buscar a Deus nos momentos em que se sinta ali sem forças, né, para continuar. Eu tenho certeza que Deus vai renovar as forças de cada um, até a aprovação, né? Assim como fez comigo, eu tenho certeza que se cada um buscar aqui a Deus, vai encontrar a força que precisa. Seria isso mesmo. Eu lembro, Raia, você falou, né? Eu lembro que eu fiz a arguição individual com 3 mulheres, né? E eu ficava impressionado com esse concurso de Pernambuco, a quantidade de mulheres, Sim, muitas, você muitas falou mulheres. isso para mim. Eu ficava impressionado, porque normalmente, e agora a gente está no ciclo de São Paulo, 70%, 70, 80% são homens. E eu ficava impressionado com a quantidade de mulheres. E eu lembro que eu fiz a arguição com 3 mulheres, com você, com a Jaque e com a Marina. E quando eu terminei a arguição, eu falei assim, essas meninas vão encabeçar o concurso, porque é absurdo. Eu falei isso pra você tá pronta, você pode ir tranquila. Eu falei, essas meninas vão encabeçar o concurso, porque elas estão muito bem. Dito e feito. Então a gente tem o feeling muito bem. Muito bom o feeling. Rayana, antes da gente encerrar, eu só queria fazer um breve comentário. Eu queria deixar aqui que todos aqui estão sabendo, né? Ontem a gente teve um latrocínio envolvendo um delegado de polícia em São Paulo. Seria colega seu, né? Em Pernambuco.
Eu queria aqui só prestar uma singela homenagem, citar o nome dele, né? Que era o Josenildo Belarmino de Moura Júnior, tá? De Xangrande, né? De Pernambuco, em Isso. Pernambuco. Expressar, né, os nossos sentimentos, a família, que hoje tem uma noiva, uma mãe, um pai chorando. E hoje foi o velório dele na academia de polícia. E expressar justamente esse nosso sentimento. Pessoal, quando vocês têm um sonho, a Rayana sabe disso, de serem delegados de polícia, não pensem que aqui é só o salário, que é só o status, às vezes, de tirar uma foto para postar no Instagram com arma de fogo, é muito mais. As nossas vidas estão em risco e você precisa ser vocacionado para isso. Como a Rayana é, como eu sou. E ontem nós perdemos um colega, né? Eu lembro dele. Eu lembro dele. Eu lembro dele. A Rayana também deve se recordar. Então, que hoje a gente possa encerrar essa live e o nosso dia fazendo uma breve oração, tanto para ele, que hoje, se Deus quiser, encontra-se um lugar melhor, e principalmente para aqueles que ele deixou aqui no nosso planeta, principalmente a noiva dele, a mãe e o pai, tá? Rayana, é isso, viu? Sim, é exatamente, né, Matheus? Queria só aproveitar aqui o espaço para pedir a todo mundo que está assistindo aqui para colocar o Júnior e especialmente a família dele, né, a mãe dele, em suas orações. Exatamente isso. Rayana, minha 01, quero só te agradecer, tá? Obrigada, Matheus. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu adoro conversar com vocês, porque às vezes a gente acha que a gente já viu tudo, mas a gente já vê mais coisa e a gente fala assim, gente, tem gente mais louca que eu, que é você. Entendeu? Então, eu tenho muito que te agradecer, tá? Parabéns pelas conquistas. Volte pro seu país feliz. Volte para sua família, Obrigada. tá bom? Tá Um bom. beijão para vocês, Tchau, gente. agradeço. Beijão. Pessoal, semana Tchau, tchau. que vem tem mais, viu? Um outro convidado, uma outra convidada que a gente vai trazer para vocês aqui. Boa Rayana, noite, um beijão, boa pessoal. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.